Boa tarde, professores, diretores de turma, aqui da Escola Ana de Siqueira. Bom, o nosso encontro semanal eu decidi fazer em forma de vídeo para me lançar nesse novo desafio, que é entender essa linguagem digital, é entender o uso dessas mídias, desses novos aplicativos que estão disponíveis para a gente. Então, eu decidi fazer nesse formato durante essa semana e eu quero ouvir o feedback de vocês posteriormente, tá bom? E aí, pessoal, como sugestões de aulas para o mês de maio, eu preparei 4 aulas com a temática amabilidade. Ela é uma macrocompetência classificada ali pelo Instituto Ayrton Senna e é uma competência super importante nesse momento de confinamento, de quarentena. Ela tem que ser exercida, assim, nossos alunos podem praticá-las. A gente precisa se apropriar desse conceito para poder falar com eles. E é uma competência assim, fundamental. Que apesar da gente estar em casa, o ideal é que todo mundo esteja em casa, em quarentena, é que apesar da gente estar com as pessoas que a gente mais ama, momentos de estresse, momentos de ansiedade, de incerteza, pode acontecer. E sem dúvida estão acontecendo, né? Então a amabilidade ela vem para suavizar essas interações, que a gente tem um olhar mais cordial com relação ao outro. E aí dentro das aulas que nós temos disponíveis já aqui no grupo sobre Covid-19, sobre saúde mental em tempos de quarentena, a amabilidade vem para somar mais uma competência para a gente trabalhar aí durante esse mês. Então na aula 1 é uma aula introdutória, onde tem um videozinho curtinho sobre o conceito de amabilidade e tem algumas questões para debate. Porque assim, diferente de outras disciplinas, a questão da aula de formação para a cidadania, ela exige muito mais diálogo, ela exige muito mais interação entre professor e aluno. Então não dá simplesmente para você postar o vídeo lá ou postar o PDF lá e passar adiante. Não é assim. Então, você pode começar com a sua aula com uma mensagem motivacional para chamar os alunos, chamar a atenção deles. Pode ser com uma música também motivacional, uma música que tem a ver com o assunto da aula. E o vídeo da aula é apenas 5 minutinhos. E aí como é que vai ser o restante da sua aula? Então tem sugestões, questõezinhas para debates. Essas questões os alunos podem copiar e responder no caderno, ou eles podem também responder de forma oral, já que eles estão bem saturados nas outras disciplinas, de tanto copiar as questões no caderno e responder. Então a aula de formação ela permite também que essas respostas sejam dadas apenas oralmente. Também vale ponto, também vale participação. Então essa seria a aula 1. Na aula 2 tem a sugestão de um filme. Esse filme é O Poder Além da Vida, é um filme excelente. Ele está disponível no YouTube, o áudio está ótimo, a imagem também. E está disponível completo lá, de graça, para os nossos alunos assistirem. E ele vai contar a história de um cara, de um jovem chamado Demo. Então o Demo, o sonho dele é entrar para as Olimpíadas. Ele é ginasta, só que ele tem um estilo de vida bem desregrado, tá? Ele é mulherengo, ele trata mal os amigos dele, ele não interage com os pais. E aí, nesse estilo de vida dele, ele passa a desenvolver um comportamento estranho. Ele tem insônia, ele tem ataques de ansiedade e ele fica meio que perdido nesse caminho que ele escolheu para a vida dele. Até que ele conhece um cara chamado Sócrates, e o Sócrates vai exercer uma influência positiva na vida dele. Então é um filme que ele é bem envolvente, tem aventura, tem mistério, tem drama, tem romance, né? Os protagonistas são jovens, então tem aquele combo que geralmente os alunos gostam. A maioria vai assistir, vai se interessar em debater ele. E além de tudo é um filme edificante, né? Um filme que tem algo a dizer, algo a acrescentar, e os filmes edificantes sempre são bons, né? Para o debate
e numa aula de formação para a cidadania é perfeito. Então, os meninos gostam de assistir os filmes e não deixa de ser uma metodologia interessante e diversificar um pouquinho, fugir um pouquinho do padrão da sala de aula, tá bom? Então, dá para utilizar assim o filme, ele é envolvente e é claro que primeiro o professor tem que assistir, tá bom? Então, você tem que primeiro se apropriar, saber do que se trata. Tem as questões, tá? Na aula 3 tem as questões, são 7 questões. Eu elaborei questões onde eu coloco trechos das cenas e peço a opinião do aluno, né? Então, nessas questões vai haver uma diversidade de respostas, e isso é normal, porque muito da sua interpretação depende da sua visão de mundo, depende da sua experiência. Então, é claro que é interessante que haja muitas interpretações dessas questões. Já outras, elas são bem específicas. Se o aluno não assistir, não tem como ele responder. E como eu falei, essas questões não estão na internet, não tem como eles pesquisarem, porque não estão lá, tá certo? Então, são questões inéditas. E na aula 4, eu coloquei as questões e o gabarito. Mas aí, gente, é claro que não é interessante vocês postarem o gabarito. Depois do filme, o filme é ótimo, mas também é uma aula. Então, no gabarito, vocês assistem um filme, vão discutindo as questões com eles, e aí sim a gente pode encerrar essa atividade. Então, não apenas postar o PDF lá e ficar por isso mesmo. São questões para debates. Então, além da amabilidade, nós temos outras aulas disponíveis. Lá tem sobre a Covid-19, tem sobre a saúde mental. Então, podemos utilizar como sugestão. Vocês vejam aí qual aula que ficou mais interessante. Todos os arquivos estão em doc. Vocês também podem modificar, adaptar de acordo com a sala que vocês ministram, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível e mandem o feedback, ok? Boa tarde.